Vamos lá, 5 perguntas do Talmud. Talmud é o livro de regra dos judeus. Os judeus eles têm 2 livros, um que seria similar à Bíblia, que é o Pentateuco, né, que é a Torá. A Torá inclui o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo. E tu é crente. Você não sabe nem os 5 primeiros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Esses 5 livros são chamados Pentateuco, está na Bíblia e está na Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, que é o Velho Testamento, onde estão os profetas, salmos e tudo isso. Mas os judeus têm um outro livro, que é o livro de regras e condutas, que é o Talmud. O Talmud foi escrito pelos rabinos, que traduziram ou interpretaram algumas coisas da Bíblia, e é um livro de regras, de condutas. E no Talmud diz que, ao chegarmos aos céus, Deus fará 5 perguntas a todas as pessoas. E eu quero falar sobre isso. No Talmud, especificamente, na parte que é chamado Shabat 31, ele fala que os judeus ensinam os seus filhos, desde que nasceram, que nos céus, ao chegar, todas as pessoas serão questionadas sobre 5 coisas, 5 perguntas fundamentais da vida de cada um, para avaliar a conduta moral, ética e espiritual de cada um. Quais são essas 5 perguntas? Primeiro, e eu acho, o dia que um judeu ortodoxo, rabino, me contou isso, eu achei extraordinário. Só que quando ele fez a primeira pergunta, eu me surpreendi e questionei muito ele o porquê dessa primeira pergunta. E a primeira pergunta é: você foi honesto nos seus negócios? Eu falei, eu vou chegar no céu. Deus vai olhar para mim, você foi honesto nos seus negócios? Caramba, eu já estou no céu. Quero saber de nada não, eu quero entrar nesse negócio aí. Por que Deus vai perguntar sobre meus negócios, meu trabalho? E eu questionei, negócio, trabalho? O dia a dia, comprar, vender, fazer, receber? Exato. E eu disse, por quê? E ele me deu uma resposta. A primeira pergunta é sobre a integridade e a honestidade do homem nas suas relações comerciais. Porque é nas relações comerciais que o homem mais se corrompe. É onde ele mente, é onde ele rouba, é onde ele engana, é onde ele trapassa, é onde ele é ganancioso, é onde existe uma das maiores portas para a entrada do pecado na vida de uma pessoa. E ao mesmo tempo é interessante porque mostra a importância que Deus vê o trabalho do homem. É impressionante entender que Deus, Ele se preocupa com o nosso trabalho. Você já parou para pensar como começa a Bíblia? E no princípio Deus criou, e no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto dia, e no sexto dia. E viu Deus que era bom tudo aquilo que Ele fez, que Ele trabalhou, que Ele construiu, que Ele criou. E no 7º dia o Senhor descansa. E viu que a obra da sua mão, o trabalho da sua mão, foi bom. Querido, você tem que entender como Deus vê o nosso trabalho. No princípio e por milênios, o homem caçava para alimentar sua família, para trazer provisão para sua casa.
Mas ele colocava a sua vida em risco. Ele saía de manhã para trazer comida, sustento para sua família, mas ele poderia não voltar, ele poderia morrer. O trabalho do homem por milênios foi um trabalho de alto risco, colocando a sua própria vida em risco para proteger e sustentar sua família. Presta atenção no que eu vou te dizer. O homem, além de trabalhar, empenhava a sua própria vida no sustento e proteção da sua família. Olha como o homem trabalha hoje. Pelo amor de Deus, essa semana a gente está vivendo uma aberração no Brasil. Lei para acabar com 6x1. Para que no Brasil não se trabalhe 6 dias e descanse 1. Mas que no Brasil trabalhe 4 dias e descansa 3. E mantenha o mesmo salário. Para onde a humanidade está caminhando? O homem, ele colocava em risco a sua vida, ele podia morrer, só para trazer sustento para a tua família. Hoje o homem quer ficar 3 dias em casa, descansando, do que eu não sei. Isso não tem a ver com dinheiro, querido. Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com integridade, isso tem a ver com responsabilidade. Por isso as pessoas não querem casar, por isso que quando casa não querem ter filhos. Está destruindo a base da família. Destruindo a base da família, destrói a igreja, destrói a relação do homem com Deus. Isso é muito mais diabólico do que você imagina. Tem gente achando que isso é porque querem trazer conforto e descanso às pessoas. Não, isso é diabólico e satânico. Isso quer desfigurar a ética, a moral, a identidade do homem para aquilo que ele foi criado. Ei, você foi criado para dar a sua própria vida, para sustentar a sua família, se for necessário. Você precisa encarar o trabalho de uma forma diferente. Depois o homem começou a produzir, a plantar, a criar, a colher. E todos produziam. A mulher produzia, pegava lá a mandioca, ralava, pegava lá e colhia o trigo, e moía, e fazia uma farinha, e da farinha fazia o pão. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher produzia. Hoje, a maioria quer ser funcionário público para ter estabilidade e ninguém mandar você embora. Ou quer fazer uma faculdade e ocupar uma função dentro de uma empresa, sentado em uma mesa, fazendo aquilo por 30 anos para depois se aposentar. Pastor, a gente está num culto, meu Deus, minha cabeça está meio confusa. O senhor está dizendo que quando a gente chegar no céu, Deus vai perguntar? Não sou eu que estou dizendo, é o Talmud, é o livro dos judeus. Nós somos de uma cultura judaico-cristã. As raízes do cristianismo estão no judaísmo. Muitas coisas permanecem lá, mas algumas nós trouxemos. Não vou entrar nisso. Mas essa manhã eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de negócio. Eu estou falando sobre qual é o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para produzir e não para ganhar. Se existe uma aberração, é os governos darem por tempo indeterminado ajuda às pessoas. Pastor, o senhor é contra? Não, não sou contra o governo. O governo tem que ajudar na educação, na saúde, na alimentação, na habitação, por um tempo, não por tempo indeterminado. Fomos fazer um evangelismo, eu, minha esposa, pastor Pedro, numa cidadezinha muito pequena, 3.000 pessoas no interior de Sergipe. Não tinha um comércio na cidade. Não tinha uma venda, um mercado, um açougue, não tinha nada. Tinha 10 bares. Ninguém trabalhava.
De manhã você passava na rua, as pessoas estavam sentadas na porta de casa, enrolando um cigarro de palha, catando feijão. Ninguém trabalhava. 100% da cidade vivia de Bolsa Família. Só que quando a gente entrava em uma casa para falar de Jesus e orar por aquela família, geralmente vinha de 8 a 16, 18 pessoas morando dentro de uma casa. E numa das casas eu e minha esposa entramos e estava a mãe, e aí tinha todos os tamanhos, modelos, cores, né? Mas era engraçado que tinha uma garota, uma criança, mas ela era diferente das outras crianças, porque todas as crianças eram magrinhas, e aquela era meio cheinha. Daí a pouco uma senhora diz assim, está na hora do bebê mamar, busca lá para mim. Aí o que eu imaginei? Que alguma das crianças ia buscar o bebê para a mãe, aquela senhora amamentar. Ela pega e dá a criança, o bebê para aquela criança. Aquela criança tinha 14 anos. Ela não era mais fortinha. O seio estava cheio, porque ela estava amamentando. Ela tinha dado à luz aos 13 anos. E eu perguntei, por que daquilo? Óbvio, cada filho aumenta o Bolsa Família. Parece estranho essa pergunta, mas essa pergunta fala sobre o propósito pelo qual Deus te criou. Pelo amor de Deus, abra sua boca e repita em alto e bom som para você mesmo ouvir. Deus me criou para produzir. Meu Deus, alguém entende isso? Será que você consegue entender o que é o plano de Deus para a sua vida? Foi apenas no último século que o modo de trabalho das pessoas mudaram. E nas últimas 2 décadas, está mudando mais ainda. A inteligência artificial vai acabar com 30% das funções no mundo. Eu não vou entrar em assunto para não ser polêmico. Mas médicos, advogados, contadores, são profissões hoje que estão correndo risco de desaparecer. Porque uma inteligência artificial com um robô vai operar muito melhor do que qualquer médico. E são muitas profissões que vão desaparecer. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, homem e mulher. E Deus disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Qual foi a primeira ordem de Deus ao homem? Diga bem alto, frutificai e multiplicai. Querido, presta atenção. Deus começa a dizer, você precisa dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda árvore e toda erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto e dá semente, servirá para mantimento. Por que Deus repete tanto, estou te dando árvore, que dá semente, que planta, que dá fruto com semente? Porque era para o homem produzir, era para o homem produzir. O propósito de Deus para a sua vida é que você produza, para que você prospere a sua família, para que você dê à sua casa mais do que eles necessitam e deixe de herança aos seus filhos e aos seus netos uma proteção e uma segurança. A mentalidade que essa geração da qual eu faço parte e as gerações novas que estão vindo, fomos criados com uma mentalidade muito errada, de ganhar, temos direitos trabalhistas, temos que ganhar, o governo é obrigado, vamos arrumar um emprego, vamos fazer um concurso e ter estabilidade, não seremos mandados embora,
Vamos trabalhar por CLT, direito 30 dias de férias, direito, e temos o FGTS. Ei, olha para mim, você pode entrar em tudo isso que o mundo criou, mas você pode viver debaixo do propósito de Deus. O Deus que te criou, Ele diz: eu sou dono de todo ouro e toda prata, eu sou Deus que vou desvendar riquezas ocultas, tesouros encobertos, e eu darei a você. Eu sou o Deus que te prospero, que te coloco por cabeça e não por cauda, te colocarei por cima e não por baixo. Você não tomará emprestado, mas emprestará a muitas pessoas. Cresça, frutifica, multiplica, produz, gera. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Põe a mão na tua cabeça e diga: eu estou debaixo de uma bênção. Tudo que eu decidir semear, produzir ou colocar minha mão, prosperarei. Oh, meu Deus do céu, que o Senhor abra a sua mentalidade essa manhã para entender que para Deus o teu trabalho é importante. Segunda pergunta: você reservou o tempo para o estudo da Bíblia? Deus vai te perguntar: qual foi o tempo que você reservou na sua vida para estudar a palavra? Estudar a palavra de Deus é uma obrigação do cristão. A partir do momento que você se torna um cristão, você tem obrigação de estudar a Bíblia. O que você leu esse ano? Caixinha de promessa? Abriu a Bíblia e disse: Deus fala comigo? Leu o mesmo salmo 50 vezes esse ano? Isso não é estudar a Bíblia. Se você é uma das pessoas que nunca se matriculou na escola bíblica, eu vou te dizer que todo esse prédio está sendo construído só para ensinar a palavra de Deus para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Esse prédio inteiro, esse investimento de bem mais de 10 milhões, é só para ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Quanto tempo diariamente você faz isso? Os judeus, aos 12 anos, têm um ritual chamado Bar Mitzvah. É quando a criança deixa de ser criança e passa a ser adulto. E esse ritual leva-se a criança à igreja, ao templo, e os rabinos, os sacerdotes, fazem perguntas a ele sobre a Torá, sobre a Bíblia. E se ele não sabe responder, ele não passa no ritual, ele não vira homem, é uma vergonha para a família. A família passa por humilhação. Olha o que Deus diz, quando o povo de Israel está entrando na terra prometida. Ei, até aqui vocês não tinham lugar para viver, não tinham dinheiro, não tinham nada. Agora vocês estão recebendo uma terra, vão plantar, vão colher, vão ter casas, fazendas, animais, rebanhos. E olha o que Deus diz, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele. Que horas? Que horas? Dia e noite, dia e noite. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quem quer prosperar? Quem quer ser bem-sucedido? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Estude a palavra todos os dias. Medita nela. Que horas do dia? Esteja na sua boca. Querido, isso não é um pedido, isso é uma ordem.
Isso é uma determinação. Se você quer romper, quer prosperar, quer ser bem-sucedido, você precisa se dedicar à palavra de Deus, a estudar. Se não consegue fazer isso sozinho na sua casa, tem um prédio aqui, se matricule. Sabe quanto custa por mês para estudar aqui na igreja? Sabe quanto? Nada. Sabe quantos professores nós temos? Sabe quantos mestres nós temos? Sabe quanto dinheiro está sendo investido nesse prédio? Sabe quantas pessoas vão trabalhar na limpeza, na manutenção? Para você estudar a palavra, você só precisa se matricular e vir. Escola de princípios, escola de servos, escola de líderes, escolas de mestres. Você só precisa vir. É a palavra de Deus que garante a sua prosperidade e garante você se tornar alguém bem-sucedido. Bem-sucedido, eu não estou falando só nos negócios, nem só no dinheiro. Bem-sucedido como marido, como mulher, como esposa, como mãe, como pai. Bem-sucedido como funcionário, como patrão. Bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Terceira pergunta. Eita, essa pegou. Você se envolveu na procriação? Parece que está falando com animal, né? Animal é o jeito que os jovens e os adolescentes estão vivendo hoje. Transando sem parar, filhos dos cristãos que estão sentados aqui. Porque vocês não ensinam o que é a palavra de Deus para os seus filhos. Há muitos anos atrás, meus filhos eram bem pequenos, 3, 4, 5 anos, não lembro. Eu conversando com a minha esposa, e minha esposa disse assim: os nossos filhos vão estudar, fazer faculdade e depois casar. Eu disse, lógico que não. Ela disse, lógico que sim. Eu disse, é lógico que não, amor. Os nossos filhos vão casar cedo. Ela disse, lógico que não, eles têm que fazer faculdade. Isso é uma mentalidade socialista. Pastor, o senhor é contra a faculdade? Não, eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que seu filho não tem que fazer faculdade para depois casar. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Eu vou te explicar. Porque o socialismo enrustido na cultura brasileira ensinou o quê? Estuda, faz faculdade, passa em um concurso público, está garantida a sua vida e sua aposentadoria. Ou arrume um bom emprego, CLT, está garantido. 30 dias de férias, e aí você casa. A minha Bíblia está escrito, aquele que acha uma esposa, achou um tesouro. Achou um tesouro. E eu disse para minha esposa naquele dia, presta bem atenção, eu quero filhos cheios do Espírito Santo, que ande na presença de Deus. Ele vai ficar numa faculdade, 4, 5 anos, galinhando, namora com uma, termina, namora com a outra, termina, até cair. Ai, pastor, será que não segura? Segura o quê, meu filho? Hormônio para mim, não sei, parece que vem de demônio, porque ninguém controla aquilo. Vai dizer para a tua filha de 16 anos, vai dizer para o teu filho de 16, 17, 18 anos, para ele controlar os hormônios dele. Se eu quero ter uma família sacerdotal, e eu quero que os meus filhos casem na presença de Deus, meus filhos vão casar cedo. Ai, pastor, que absurdo. Absurdo o quê? Ah, isso é coisa de antigamente. E quem foi que mudou essa regra? Me diz o nome. Eu sei que está cheio de gente me julgando. Na minha Bíblia, o meu Deus ensina que a primeira instituição criada na face da terra foi chamada casamento. O homem se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento,
para ratificar aquilo que Deus Pai estabeleceu em Gênesis. O casamento é a coisa mais importante na vida de um homem depois que ele aceita Jesus, na vida de uma mulher depois que ela aceita Jesus. Sabe por que as pessoas não querem casar? Porque elas estão perdendo a essência da identidade de quem elas são. O homem nasceu para lutar, para conquistar. O homem nasceu para ter uma família. Ah, pastor, para. A gente tem que aproveitar a vida. Ei, o que é aproveitar a vida? Sair transando para todos os cantos aí, igual um animal? É isso que é aproveitar? Você precisa aceitar Jesus de novo. Você precisa entender o que é pecado, o que é adultério, o que é promiscuidade, o que é fornicação. Você precisa ir mais profundo nisso. E saber que o ímen da mulher não tem nada a ver com virgindade, porque aquela membrana não significa nada na função fisiológica de uma mulher, mas é rompido no ato sexual primeiro dela, aonde estabelece um pacto de sangue entre aquele homem e aquela mulher, e os dois se tornam uma só carne, um só ser no mundo espiritual. Você acha que você vai ficar fazendo pactos com vários homens e várias mulheres e a tua vida vai ser uma vida abençoada? Você está enganado, você não conhece a palavra de Deus. O propósito de Deus quando te criou foi que você se tornasse um homem que conquistasse para ter uma família. Quando você vai para o Oriente Médio, em um país como os Emirados Árabes, você aprende a cultura dos muçulmanos. Eu estava alguns anos atrás sentado com um amigo, e ele disse: meu filho vai casar agora, estou muito feliz, vai completar 21 anos e está casando. Eu falei: ah, que bom, está casando cedo, né? Ele disse: não, todos aqui casam entre os 20 e 21 anos. Eu disse: por quê? Ele disse: como assim? Se o adultério e a prostituição é pecado, haram, na nossa religião, quando a gente olha para uma família e vê que tem um garoto que já está fazendo 23, 24, ele não vai ficar sem sexo. Então significa que ele quer viver uma vida de pecado? Ele não é uma pessoa boa para casar com a minha filha. E ele não é uma pessoa boa para fazer negócio com a gente. Porque se ele não tem caráter para ter uma família, não tem caráter para fazer negócio. Ai, bando de crente. Escutar isso de uma cultura muçulmana. E eu não estou desmerecendo eles. Sabe qual é o maior problema dos cristãos? Concessão. O que tem de filhas de vocês, de 14, 15, 16 anos, que já perdeu a virgindade, o que tem de filhos de vocês, transando com as menininhas da igreja, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Daqui 20 anos, quando eu pregar essa mensagem de novo, eu estarei com 73 anos. Sabe o que o auditório vai fazer? Metade vai dizer assim: pastor é velho, isso é coisa antiga. Daqui 1000 anos, se Jesus não voltar, adultério continua sendo pecado. E vou concluir, é o pior pecado que está na Bíblia, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se você ler a Bíblia, você vai entender Paulo dizendo assim: todo pecado é pecado, mas existe um pecado, que é o pior de todos, o adultério. Porque todo pecado se peca fora do corpo, e o adultério se peca com o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. O adultério não é um pecado simples. O adultério não é um pecado como outros pecados quaisquer.
Quando você chegar nos céus e o Senhor te perguntar, você se envolveu na procriação? Na verdade, Deus está dizendo assim: eu sou um Deus de gerações, eu sou conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero ser o seu Deus, o Deus do Marcelo, o Deus do João e o Deus do Paulo. Eu quero ser o Deus seu, o Deus do seu filho e o Deus do seu neto. A maldição vem quando o pecado entra na vida de alguém e é visitado esse pecado na segunda e na terceira geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Ah, mas você que me serve, você que entende que eu sou um Deus geracional, a minha bênção virá sobre você e o seu filho e o seu neto, até 1000 gerações daqueles que me amam, me obedecem e me servem. Quando ele pergunta sobre você se envolveu na procriação, ele está dizendo: você casou direito, casou na hora certa, teve filhos, fez o que eu mandei, estabeleceu uma família, porque a família é o que existe de mais precioso sobre a face da terra. Quarta pergunta: você esperou a redenção, a vinda do Messias? Aqui é uma pergunta sobre a sua fé. Aqui é uma pergunta sobre o que você crê. 2 Timóteo 4,8: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga: por amar a vinda de Jesus, eu receberei uma coroa, um presente. Existe uma bênção sobre aqueles que dizem: Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe a parábola das 10 virgens? 5 estavam prontas e 5 eram displicentes. Está falando que as 10 estavam na igreja, que as 10 serviam a Jesus, mas 5 esperavam a vinda, 5 não esperavam. O azeite das 5 acabou, e elas tiveram que ir comprar, e o noivo chegou. As 5 que tinham azeite entraram, e quando as outras 5 chegaram, ficaram de fora, porque não estavam preparadas para a vinda. E aqui eu vou te dizer: você está preparado para a volta de Jesus agora? A coisa mais certa da sua vida é que Jesus vai voltar. Ah, pastor, achei que era a morte. Exatamente. Porque Jesus vai voltar enquanto estivermos vivos. Mas se algum morrer, Jesus volta para você agora. Ou seja, a única certeza que nós temos é que Jesus vai voltar. Você está preparado para a volta de Jesus? Você vive como se Jesus fosse voltar hoje? Os judeus espalhados pelo mundo celebravam a Páscoa. E quando eles terminavam de celebrar, eles diziam uns aos outros: que a próxima seja em Jerusalém. Sabe o que nós deveríamos fazer? Toda Santa Ceia. Sabe, primeiro domingo do mês? Toda Santa Ceia. A gente deveria comer do pão e beber do cálice. E quando terminar, olhar um para o outro e dizer: que a próxima seja na Nova Jerusalém. A Bíblia diz que Ele voltará e nos céus teremos a boda do Cordeiro, a celebração. E vamos comer e beber na presença dEle. Se você tem medo da volta de Jesus, você precisa conhecer Jesus primeiro. Se você não está preparado para a volta de Jesus, você precisa receber a Jesus como seu Salvador.
Porque no momento que ele voltar, muitos estarão com ele eternamente, e outros no lago de fogo e enxofre eternamente. Penso eu que um dia que você for destinado para o lago de fogo e enxofre, você vai dizer: Deus, isso não é justo. Penso eu que Deus vai pegar um telão e vai colocar eu, no dia de hoje, pregando aqui na igreja e você sentado aí. E Ele vai dizer: você lembra aquele dia? Lá em novembro, em Balneário Camboriú, 2024. E o pastor Michael falou para você que você precisa viver preparado para a minha volta. Você não se preparou. E eu disse para o pastor Michael te avisar. E ele te avisou. Está vendo aqui? É muito mais sério do que você pensa. As pessoas vivem mentindo, roubando, adulterando, traindo, como se Jesus não voltasse. E eu não estou falando de pessoas incrédulas. Eu estou falando de crente da igreja embaixada do reino de Deus de Balneário Camboriú. Quinta pergunta. Tem gente que está pensando assim: nossa, hoje eu podia ter ficado em casa, né? Que culto ruim. Não estou gostando desse culto, não. Poxa, o pastor passa 7 semanas falando sobre uma jornada para uma vida extraordinária. Aí chega na 8ª, ele faz isso? É porque eu quero que você tenha uma vida extraordinária. É só por isso. Pode ter certeza. Quinta e última, você lidou com sabedoria e buscou entendimento? Esse questionamento de Deus refere ao uso da inteligência, ao esforço, à luta para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria ao longo da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Sabedoria é a coisa principal. Sabedoria é o quê? Sabedoria é a coisa o quê? Adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire entendimento. Abra a tua mão e diga: tudo que eu tenho tenho que investir para comprar sabedoria. Gaste teu dinheiro, invista teu dinheiro, invista teu tempo para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. Por favor, com muito amor, carinho e respeito. Eu não gosto desse negócio de estar no culto e ficar assim: olha para a pessoa do lado e fala isso, olha para a pessoa, é chato. Mas por favor, com muito amor e carinho, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não te criou para ser burro. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. De que jeito? Liberalmente. E não censura. E não guarda, não priva, será dado. Ei, se alguém precisa de sabedoria, peça, busque. Deus quer te dar. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Fique em pé, por gentileza. O temor do Senhor é o princípio da... E o conhecimento do Santo de Deus é entendimento. A maior sabedoria que um homem pode ter é temer a Deus. Não é ter medo, temer, zelo, respeito. Porque aquele que teme ao Senhor segue os princípios, estuda a palavra, anda de acordo com aquilo que a palavra diz. 5 perguntas Deus te fará daqui a pouco. Como assim, pastor? Daqui a pouco eu vou morrer? Querido, a Bíblia diz que para Deus um dia, 1000 anos é como um dia, é um sopro. A Bíblia diz que a vida do homem é como o orvalho, que logo que o sol nasce,
desaparece. Nessa terra, pergunte a uma pessoa de 80 anos o que significa 20. Ele diz, foi ontem. Pergunte para alguém de 20 anos o que significa 20. Ele diz, é muito tempo. Deixa eu te dizer algo. 5 perguntas Deus te fará. Como é que você trabalhou? Como é que você lidou com os negócios? 5 perguntas Ele te fará. Quanto tempo você guardou para estudar a palavra? Você se envolveu para ter uma família, para ter filhos? 5 perguntas Deus te fará.